Boa noite, amigos. Estamos aqui para resolver a prova de Direito Penal, Prático Profissional do exame da OAB 2010.3. Estamos aqui com o professor Gelson, que vai tecer alguns comentários a respeito da prova e dar a nossa visão quanto à resolução. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria comentar a respeito dessa prática profissional. Sim. Seria... Esse exame de ordem me pareceu uma prova não muito difícil, e a questão da peça prática profissional se resumia a um recurso em sentido estrito, lembrando que na petição de interposição do recurso em sentido estrito há que se pedir o juiz de retratação, não é isso mesmo? Para que o magistrado possa se retratar daquela decisão e não fazendo aí sim os autos poderem subir para a instância superior. O delito imputado inicialmente nessa peça é um infanticídio, crime doloso contra a vida, de competência realmente do Tribunal do Júri. Atentar ao detalhe que a questão cita, a questão do estado puerperal, circunstância essencial para a configuração do delito de infanticídio. O bacharel aqui tinha que atentar para as preliminares dessa peça, talvez a questão principal nesses exames de ordem. Normalmente as peças prática profissional são peças que tenham preliminares, a exemplo do recurso em sentido estrito. E aqui nós observamos, pelo menos aqui, a presença de 4 questões que poderiam ser sido suscitadas como preliminares. A primeira delas seria a questão da interceptação telefônica, que nós podemos considerar como prova ilícita, uma vez que foi o arrepio da Lei 9.296 de 96, que no seu artigo 2º, incisos 1º e 3º, foi violada, uma vez que, além da questão mencionar a míngua de provas, foi determinada a interceptação telefônica. E, ademais, aí sim, o que ainda seria mais grave, determinada uma interceptação telefônica, um delito punido por detenção, que é o caso do infanticídio. Então, essa prova aí foi obtida por meios ilícitos. Ao continuar a questão, o bacharel vai se deparar com a circunstância de ter sido utilizada uma prova derivada da ilícita, que foi justamente o depoimento da Lia, que diz a questão, amiga da ré Helena, que teria praticado o infanticídio. E se só chegou ao depoimento de Lia, ela foi arrolada, foi ouvida na fase do inquérito policial e depois novamente ouvida em juízo, aí, em função da interceptação telefônica da prova ilícita anterior. Então foi uma prova ilícita por derivação, que de acordo com a norma do artigo 157 do Código de Processo Penal, deve ser desentranhada dos autos, assim como a interceptação telefônica. Esse deve ser o pedido em relação a essas 2 primeiras nulidades, arguídas aí como preliminares dessa peça. A terceira preliminar, a ser enfocada pelo aluno, diz respeito à questão da mutatio libelli, mais precisamente da aplicação do artigo 384 do Código de Processo Penal. Uma vez que o juiz, segundo narra a questão, ele pronunciou a ré pelo delito de aborto, fato que não poderia ter sido feito, uma vez que o juiz, ao dar nova definição jurídica do fato, em função das provas escolhidas no curso da instrução, deveria antes de proferir a decisão de pronúncia, oportunizar ao MP, no prazo de 5 dias, o editamento da denúncia, que depois iria oferecer a possibilidade de defesa. Então essa seria a terceira preliminar a ser enfocada, o que levaria no pedido a nulidade desta decisão de pronúncia, nos autos, retornando ao juiz do ACO, ao juiz do Tribunal do Júri, para a produção de nova sentença. Se tivesse o mesmo entendimento, aí sim, baixando para o aditamento do promotor de justiça. O quarto, a quarta questão aí, preliminar, que poderia ser arguída, é, em havendo a
a desclassificação do delito para o de aborto, né, a pena mínima é igual a 1 ano, o que haveria a oportunidade, né, conforme se pode verificar aqui do Código, de se oportunizar o chamado sursi processual, né, ou seja, a suspensão condicional do processo também a ser requerida pelo promotor de justiça. Então, mais uma vez, deveria o juiz, né, oportunizar que o Ministério Público, né, viesse a fazer a proposta de suspensão condicional do processo de acordo com a norma do artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Fato que também não foi feito aí na questão, em que pese a desclassificação operada, inclusive erroneamente pelo magistrado. Bem, então, a nível, né, de preliminar, me parece, né, que são essas as circunstâncias que deveriam ter sido arguidas. No mérito, né, levando em conta ainda a questão do tipo de infanticídio, né, que era o tipo preliminarmente apontado, a questão faz menção do laudo levado a efeito pela perícia técnica, ter apontado que a criança já nasceu morta. Logo, desconfigurado está a infração de infanticídio, né? Até porque não se pune, né, a tentativa em razão de absoluta impropriedade do objeto, né? Ou seja, estamos diante da figura do crime impossível prevista no artigo 17 do Código Penal, que seria um argumento em relação a este fato. Tal circunstância leva também ao pedido de absolvição sumária, né, com base no artigo 415, inciso 3º do Código de Processo Penal. Circunstância essa mais favorável à ré. Também poderia ser arguído, né, desprezando-se aí as provas obtidas de forma ilícita, a interceptação telefônica e o depoimento da testemunha Lia, a consideração da falta de materialidade do delito e indício de autoria, porque o laudo aponta que a criança já nasceu morta, logo não vai poder haver essa responsabilidade, o que levaria a esse pedido, né, a impronúncia. Isso pode matar o que está morto. Né? A impronúncia da ré, perfeitamente. Né? Já uma possível defesa em relação ao delito de aborto, né, da mesma forma, não há prova alguma, a questão não menciona, qualquer substância abortiva, né, encontrada, noticiada, que teria tomado a relema, que causaria justamente essa questão e até mesmo indício de autoria desse delito de aborto, que levaria também, por conseguinte, a um pedido de impronúncia. Na verdade, a simples morte do feto não necessariamente podia ser causada pelo aborto, sim por causas naturais, né? Então, resumidamente, esses seriam os argumentos, né, a ser levado a efeito através de recurso de distrito, lembrando os pedidos, né, de desentranhamento das provas obtidas por meios ilícitos, a nulidade da própria sentença de pronúncio, o retorno dos autos ao juízo ao qual para prolação de outra decisão, a questão da volta também para o pedido de suspensão condicional do processo e, no mérito, os pedidos, né, de absolvição e de impronúncia. Pedidos esses, né, apenas para compor a questão, porque a questão, basicamente, a defesa aqui é meramente processual. Né? Com certeza, essas unidades aqui seriam reconhecidas nesse recurso. Né? Comentários que nós temos a fazer acerca dessa questão são esses. Pareceu uma questão aí bem elaborada, acredito que o aluno não encontrou tanta dificuldade para perceber as unidades, né, quase que manifestas. E a questão, talvez, aí da petição de interposição, conjuntamente com as razões, talvez tenha surpreendido alguns alunos, que se acostumaram mais na apresentação de outras ocasiões só das razões, e dessa vez o AB fez o pedido, né, da petição de interposição, lembrando que na interposição, mais uma vez, o juízo de retratação, e nas razões de apelação, que são encaminhadas já ao tribunal, né, com as preliminares e com os argumentos de mérito, né, e a correlação aí de cada preliminar pedida e cada questão de mérito tem que estar referido em relação aos pedidos, né, pedido de provimento desse recurso. Também isso ficou um pouco mais fácil porque a OAB não pediu uma data limite
prazo. Sim, o que é comum de que ser feito, né? Fazer o pedido de datar a petição do último dia de prazo. Aqui ela não seria um prazo de 5 dias, né? Para propositor do recurso de distrito, mas essa questão realmente não foi pontuada. É um sucesso aí a todos que realizaram essa prova, né? Acredito que o êxito em relação ao direito penal será grande. É uma esperança nossa. Obrigado.